os maiores casos de UFO no Brasil. Estamos sozinhos no universo? Essa dúvida, que sempre pairou por toda a humanidade, foi e continua sendo objeto de estudos de diversos pesquisadores que dedicam suas vidas às pesquisas sobre a imensidão do universo e todos que nele habitam, na esperança de encontrar respostas para essa pergunta. No entanto, existem evidências de que a vida inteligente não exista somente na Terra, mas sim em diversos outros planetas. E para alguns, as provas materiais já aconteceram através dos casos de avistamentos. As aparições de UFOs ou OVNIs, objetos voadores não identificados na tradução direta, possuem relatos em diversos países, inclusive no Brasil, onde, apesar de muitos acreditarem serem apenas uma teoria da conspiração ou um delírio coletivo, na realidade possuem provas que vão além da crença infundada. Neste vídeo, você irá conferir os maiores casos de UFO no Brasil. Mas antes eu gostaria de saber se você acredita que existe vida fora da Terra, ou se você acha que estamos sozinhos no universo e somente aqui existe vida inteligente. Deixe a sua opinião nos comentários e também já deixe o seu like se você gostou desse tema. E se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. O caso de Colares. No ano de 1977, os moradores no município de Colares, no nordeste do Pará, começaram a perceber um fenômeno no mínimo inusitado. Relatos apontam que durante a noite, raios luminosos vindos do céu se dirigiam para algumas pessoas que, devido a essa luz, relatavam paralisia, dormência, tontura, palidez, anemia e marcas vermelhas na pele no local de contato. Devido aos sintomas, a população local começou a chamar o fenômeno de chupa-chupa, pois acreditavam que as pessoas vítimas desta luz estavam sendo sugadas, como nas lendas de vampiros. Outro ponto que colaborou com o apelido foi o fato das marcas vermelhas deixadas pelos raios luminosos se apresentarem com 2 pequenos furos que se pareciam com uma picada, aumentando ainda mais a crença de que as pessoas estavam sendo sugadas durante os ataques. O caso chamou a atenção das autoridades, principalmente da Força Aérea Brasileira, a FAB, que montou uma força-tarefa para investigar os ocorridos no Nordeste paraense. A operação denominada de Operação Prato ocorreu oficialmente no ano de 1977. Porém, registros extraoficiais comprovam a presença de autoridades entre os anos de 1977 e 78, investigando as aparições de UFO na região, bem como averiguando os relatos dos moradores e vítimas dos ataques do chupa-chupa. Durante as investigações da FAB, os oficiais relataram o avistamento de diversos pontos e feixes luminosos vindos do céu, que variavam entre o amarelo avermelhado e o azul, demonstrando trajetórias únicas e bastante incomuns. As formas eram em sua grande maioria indefinidas, com velocidades variando entre os 300 km por hora e a supersônica, bem como em diversas distâncias diferentes, como pode ser vistas nessa tabela. A equipe médica da Operação Prato entrevistou 39 pessoas que viviam na região de Colares e afirmam terem sido vítimas dos raios luminosos do chupa-chupa, onde todas descreviam os mesmos sintomas após os incidentes. Em dezembro de 1977, a operação foi considerada oficialmente encerrada, com dados inconclusivos sobre a origem das luzes que se apresentavam no céu noturno de Colares, bem como sobre as causas dos sintomas apresentados pelas vítimas. Extraoficialmente, alguns militares foram entrevistados ao longo dos anos, afirmando que as luzes no céu de Colares não se pareciam com nada que eles haviam vistos anteriormente e posteriormente à operação, mas que certamente eram controladas por seres inteligentes e que os equipamentos limitados na época não ofereciam o suporte necessário para investigações mais profundas. Até os dias atuais, quase 40 anos depois, os moradores relatam que o céu de Colares ainda é visitado pelas formas luminosas de tempos em tempos, mas os relatos de ataques aos moradores aparentemente foram interrompidos, sendo que oficialmente o caso não passa de um incidente desconhecido. A Noite dos OVNIs em São Paulo. A noite do dia 19 de maio de 1986 ficaria conhecida como a Noite dos OVNIs de São Paulo, apesar de que naquela noite foram avistados cerca de 21 objetos voadores não identificados nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e São Paulo.
Os avistamentos foram realizados por aeronaves comerciais e militares que sobrevoaram o espaço aéreo dos 4 estados e que, através de comunicações com as torres de controle, o incidente chegou até o ministro da Aeronáutica na época, Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima. Os relatos eram de que os UFOs estavam sobrevoando o espaço aéreo exatamente acima de instalações estratégicas da Defesa Aérea Brasileira, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o Centro Técnico Aeroespacial, CTA, em São José dos Campos, São Paulo, e a Academia da Força Aérea, AFA, em Pirassununga, São Paulo. O ministro ordenou que imediatamente 3 caças da FAB decolassem para averiguar a situação, com a missão de realizar uma interceptação não agressiva, de modo a apenas averiguar a situação através de uma aproximação pacífica. Segundo relatos dos pilotos, os objetos eram luminosos e desapareciam, tanto da vista dos pilotos como de seus radares, e logo depois reapareciam em outra localização, sendo que em nenhum momento apresentaram algum comportamento agressivo. De acordo com os pilotos, os objetos eram de tamanhos variados, sendo que o maior teria uma extensão aproximada de 11 quilômetros e que provavelmente seria a nave-mãe dos outros OVNIs. Os avistamentos aconteceram de forma generalizada, o que levou o brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima a esclarecer a situação em uma coletiva de imprensa no dia 25 de maio de 1986. Nas palavras do próprio ministro da Aeronáutica, não se trata de acreditar ou não em seres extraterrestres ou disco-voadores. Só podemos dar informações técnicas. As suposições são várias. Tecnicamente, diria aos senhores que não temos explicação. O ministro declarou ainda que os fatos seriam apurados e que em 30 dias o relatório oficial da missão seria liberado. O relatório foi sim liberado, só que num tempo ligeiramente superior ao previsto pelo brigadeiro, no dia 25 de setembro de 2009, cerca de 23 anos após o incidente. O relatório dizia: como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. De maneira resumida, o caso foi considerado inconclusivo, mas certamente existe algo por trás desse incidente que o público em geral não pode ter conhecimento no momento. Será que o filme MIB é baseado em fatos reais? Será que se avistarmos um incidente extraterrestre, teremos nossas memórias apagadas? Será que já avistamos seres de outros planetas e apenas não nos lembramos? Essas são algumas das perguntas que o caso de Varginha nos faz pensar. Mas existem diversas outras, pois este incidente possui ainda outras histórias, no mínimo incomuns, como a possível captura de um dos seres visto pelas 3 mulheres citadas anteriormente. Mas se você quiser saber mais sobre o caso de Varginha, bem como outros casos de UFO que já aconteceram aqui no Brasil, deixe nos comentários para que eu possa preparar um novo vídeo sobre o tema para vocês. Afinal, estes foram os maiores casos de UFO no Brasil, mas existem outros bem interessantes. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização aqui no Curiosidades do Universo.